Muitos analistas e influencers têm falado que o ciclo de 4 anos do Bitcoin morreu. Mas será que morreu mesmo? Será que os ciclos seguem algo tão formal quanto o nosso calendário gregoriano? E esses ciclos deveriam ser lidos de maneira tão simples? Meu nome é Alan e hoje farei a minha análise sobre essa questão do ciclo do Bitcoin. Mas antes de começar, preciso lembrar que eu não sou analista de ativos e que não faço recomendação de compra e venda. Apenas vou compartilhar as análises que faço para mim com base em dados históricos, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Bora para o gráfico. Eu vou abrir primeiro aqui para a gente começar um gráfico aqui do Bitcoin para explicar o que é um gráfico, né? Acho que acredito que muitas pessoas já tenham tido contato com um gráfico de um ativo, mas algumas pessoas pode ser que não. Eu coloquei aqui esse gráfico, ele nos mostra a história do Bitcoin desde 2011 e cada barrinha dessa representa um mês de negociação. Então, o nosso gráfico começa lá em agosto de 2011 e termina agora em julho de 2026, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, a primeira coisa, quando eu olho esse gráfico, eu vejo que é um ativo que, a longo prazo, tem subido. O que não quer dizer que, no meio do caminho, não teve quedas muito intensas, como eu vou mostrar para vocês. Tem períodos em que ele caiu mais de 80%. Então, não é um ativo com pouca volatilidade, como às vezes o gráfico pode nos induzir. Na verdade, é um ativo com muita volatilidade. Ele teve, ao longo desse ciclo de alta lá, desde 2011, né? Então, ele fez uma grande alta, uma grande correção, uma grande alta, mais uma correção, outra alta, outra correção, e estamos nesse momento no que seria o quarto ciclo desde 2011. E agora, para continuar as nossas análises aqui, eu vou fazer como os Incas e os Maias faziam, vou lá para o Excel. E partindo para o Excel, e respondendo já a primeira pergunta lá do nosso vídeo, pelo menos por enquanto, né, os analistas ou influencers dizem que o ciclo de 4 anos morreu, por quê? Nos últimos 3 ciclos, o Bitcoin subiu por 3 anos e caiu no quarto ano. Subiu por mais 3 anos e caiu no quarto ano. Aí subiu mais 3 anos, ou seja, fechando no positivo, e caiu no quarto ano. E agora, nesse ciclo que se iniciou em 2023, ele subiu por 2 anos e caiu no terceiro ano, quebrando essa correlação que ele tinha, né, com os ciclos anteriores. E então, a primeira resposta que nós temos é, sim, se você for olhar desta forma, o ciclo do Bitcoin de 4 anos morreu. Mas eu acho que, além de olhar para calendário fechado e tal, é muito importante, e eu gosto bastante de baixar dados e tentar encontrar outras relações, assimetrias ou fazer outras interpretações do gráfico. E para isso eu baixei todo esse histórico de preços do Bitcoin e tentei fazer algumas outras análises. Vou abrir aqui a minha análise em Power BI, e aí aqui já fica mais visualmente interessante até de mostrar para vocês alguns dados, tá bom? Então primeiro eu vou explicar o que é esse dashboard, né? Então aqui eu tenho os ciclos de alta, são as barras verdes, né? E do lado direito, os ciclos de queda, que são as barras vermelhas. Eu nomeei os ciclos como ciclo 1, 2, 3 e 4, tanto na alta quanto na queda. E aqui embaixo está o detalhamento desses ciclos. Então, vou explicar aqui embaixo para depois nós partirmos para olhar esses dados e ver se dá para tirar alguma conclusão. Então, por exemplo, aqui quando eu digo que o primeiro ciclo, né, se iniciou no dia 21 de novembro, 21 de outubro de 2011 e terminou no dia 30 de novembro de 2013. A próxima coluna é a contagem de dias, ou seja, quanto tempo esse ativo saiu de um fundo e chegou no topo desse movimento. Neste primeiro ciclo foram 771 dias, fazendo uma alta total de 58.000%. Na sequência, nós tivemos, obviamente, um ciclo de queda. Então, o ciclo de queda do ciclo 1 ele começou quando terminou, quando o Bitcoin fez o último dia de alta desse ciclo, que foi 30 de novembro de 2013, e ele foi até o dia 14 de janeiro de 2015, fazendo 410 dias nesse ciclo de queda, fazendo uma queda total de 87%. E assim por diante, pessoal. Linha 2, linha 3 e linha 4. Então a gente pode ver aqui tanto a intensidade, ou seja, o quanto caiu, quanto como foi a duração desses ciclos, né? E aí aqui, voltando para os gráficos de cima, a primeira coisa que eu percebo é que os ciclos de alta eles têm sido menos intensos e os ciclos de queda também, né? Quando a gente olha os 3 últimos, eu acho que esse ciclo de queda que nós estamos vivendo atualmente, ele não está completo, mas a gente só vai saber disso no futuro, certo? Mas os últimos 3 ciclos, eles foram perdendo intensidade. Então, voltando aqui para os dados aqui embaixo, as altas foram no primeiro ciclo de 58.000%, como eu já comentei, o segundo ciclo foi 12.000% de alta, no terceiro ciclo, 2.000% de alta, e o último ciclo que nós vivemos e que terminou agora, em outubro de 2025, foi uma alta de 716%. Enquanto que nos ciclos de queda, o primeiro ciclo foi 87% de queda, o segundo ciclo 84% de queda, o terceiro ciclo 78% de queda, e neste momento, até no momento que eu estou gravando, o Bitcoin caiu, por enquanto, 54%. Então, não chegou ainda próximo dos ciclos anteriores. Eu não sei se ele vai ou não se repetir, mas quando a gente olha para a história, talvez ele ainda tenha alguma coisa mais para cair. Um outro dado que eu acho muito interessante de observar nessa análise é a questão da contagem de dias. Então, nos ciclos de alta, tirando esse primeiro ciclo, e do meu ponto de vista, quando eu olho para um ativo que ele nasceu naquele momento, né, ele tinha nascido ali em 2009, então ele estava num momento ainda muito incipiente, muito inicial, então o ciclo foi muito intenso,
A gente desconsiderando este primeiro ciclo, a gente vê que o ciclo 2, o ciclo 3 e o ciclo 4 de alta, eles tiveram uma intensidade muito similar, que variou poucos dias, de 1050 para 1068 dias, sendo que, quando a gente olha nisso também, parece que ele vem perdendo intensidade, né, a quantidade de dias que ele sobe. E por outro lado, quando a gente olha os ciclos de queda, o primeiro ciclo foram 410 dias, mas como eu comentei também nas altas, eu desconsideraria, visto o tamanho, né, que o Bitcoin tinha naquela época. Mas a partir do segundo ciclo, a gente vê que no ciclo 2 ele caiu 363 dias, no ciclo 3 foi 376 dias até ele atingir um fundo, e agora, nesse momento, né, no ciclo 4, nós tivemos, por enquanto, somente 268 dias de queda. Ou seja, se o Bitcoin ainda for repetir o comportamento dos ciclos anteriores, ele ainda tem aí cento e poucos dias, né, para até formar um fundo, até chegar em algum lugar. E aqui também preciso fazer uma observação. Isso tudo pode mudar, tá bom? Não quer dizer que porque ele fez isso nos últimos 10 anos, ele vai repetir no futuro. E isso a gente só vai descobrir quando ele chegar em algum momento e ele não der sequência para esses movimentos. Ou seja, se ele chegar lá em 400 dias de queda e não tiver formado um fundo ainda. Aí a gente vai descobrir que, pô, talvez tenha mudado o comportamento dele, vamos precisar acompanhar ou fazer outras análises para ver o que está acontecendo e qual é o futuro, né, desse ativo. Então, dentro da análise que eu queria trazer, eu queria mostrar isso, que os ciclos eles vêm perdendo intensidade, em termos de volume, contagem de dias, eles têm sido muito similares até agora. O ciclo de alta que teve, ele correspondeu aos ciclos anteriores, ele simplesmente já entrou no ciclo normal dele de queda, me parece, tá bom? Então, a minha resposta é que não, o ciclo de 4 anos ele não morreu, visto que não é uma contagem exata de tempo, como eu comentei, né? Você não vai seguir nosso calendário gregoriano. O Bitcoin não chega no dia 31 de dezembro e fala, legal, fiz a alta que eu tinha que fazer, agora eu posso cair. Não funciona dessa forma tão simples, né? Então, por isso que eu gosto bastante de entrar em dados. Não sei o que vocês acham. Espero ter ajudado com alguma informação nova nas análises que vocês façam, ou se não fazem, espero ter contribuído, né, com alguma coisa. Bom, concluída a análise, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, comenta. Tem algum outro mercado que você acha interessante? Gostaria que eu avaliasse, eu puder fazer algum tipo de análise histórica? Como eu falei, eu não faço recomendação de investimentos, mas eu acho que olhar para dados e tentar inferir alguma coisa pode fazer algum sentido. O que você acha? Você segue e é investidor de Bitcoin? Deixa aí embaixo, por favor, os comentários. O que você achou do vídeo? Se gostou, deixa um joinha. E é isso aí. Obrigado por assistir até o final. Um abraço.